Olá, eu sou Alexandre Caetano, pesquisador da Embrapa, e hoje vou falar para vocês sobre o Tamba Plus, que são ferramentas genômicas para uso e manejo de recursos genéticos de tambaqui para a produção aquícola. Nesse slide a gente pode ver uma lista dos principais tópicos que eu vou abordar na minha apresentação. Nós vamos olhar um pouco o contexto geral da aquicultura no Brasil e as questões técnicas que foram abordadas pelo trabalho, como a gente gerou as informações necessárias para a construção das ferramentas Tamba Plus, nossa estratégia de ação para desenvolvimento e introdução dessas tecnologias no setor, falar um pouco sobre como essas ferramentas funcionam e o que elas podem fazer, e mostrar para vocês também uma análise econômica da adoção dessas tecnologias e também uma avaliação de como essas tecnologias estão sendo adotadas pelo setor. A piscicultura brasileira tem estado em franco desenvolvimento nos últimos anos, e o tambaqui e os híbridos de tambaqui com pacu e com pirapitinga representa a espécie nativa com maior produção no Brasil. Nesse slide a gente vê a evolução da produção do tambaqui no Brasil, de 94 até o ano atual, e se vê aí que atingiu um pico de 180 mil toneladas por volta de 2014, segundo o IBGE, e atualmente nós temos coisa da ordem de 120 mil toneladas ano de tambaqui sendo produzida no Brasil. Como principais desafios técnicos, quando a gente fala de germoplasma, de material genético de tambaqui, nós temos o seguinte: a gente pode considerar uma espécie ainda em fase de domesticação, quando a gente olha o germoplasma que está nas pisciculturas, a gente ainda encontra animais que foram pescados do rio, então amostrados da natureza recentemente, ainda passando pelos processos de domesticação. Não há germoplasma qualificado no mercado, como a gente tem para aves, suínos, bovinos, né? Não existem linhagens com diferentes atributos que o produtor pode adquirir de um fornecedor no mercado. E há uma forte demanda para ferramentas simples, práticas, acessíveis e modernas, para poder fazer gestão de genealogia, gestão de pedigree de produtores e também identificar híbridos e introgressões, como a gente vai ver mais adiante. Antes de a gente avançar, eu gostaria de mostrar aqui claramente quais são as perdas produzidas, perdas produtivas geradas por acasalamentos endogâmicos, ou seja, acasalamentos entre animais que têm parentesco próximo e como isso pode impactar o setor produtivo, né? Então, quando a gente tem endogamia ou consanguinidade, né, resultante do acasalamento entre animais que têm parentesco próximo, a gente tem um aumento de frequência de mutações genéticas prejudiciais na população e que acarretam doenças genéticas, malformações esqueléticas, né? Gerando perdas na fase de alevinagem, né? E aí a gente, quando mostra isso para os produtores, né, mostra claramente quais são as consequências financeiras que isso pode ter para a operação deles, né? Então, se você considerar um animal que é heterozigoto para um alelo recessivo letal, né, você tem aí que metade da progênie desse animal vai ser carregadora, vai ser portadora desse alelo recessivo, né? E se você aí, então, acasala
dois animais, dois irmãos completos, que são portadores desse alelo recessivo, né, todo mundo aqui sabe disso, você vai perder 1/4 dos alevinos, né? Então, a expectativa é essa, que quando você acasala dois irmãos completos, você perde 25% dos alevinos, né? E numa situação, o restante, né, provavelmente é heterozigoto para outro alelo recessivo letal, né? Então, a esperança, a expectativa é que, de fato, quando você acasala dois irmãos, você perde 25% dos alevinos. Além disso, os animais que sobrevivem vão ter problemas com depressão endogâmica, né? E a gente tem estudos na literatura dos anos 70, dos anos 60, 70 principalmente, mostrando quais são os efeitos da depressão endogâmica na produção de peixes, né? Mostrando, inclusive, diferentes níveis de endogamia e como isso afeta a produção. Então, no meu exemplo aqui, nós temos um artigo publicado em 83 com a truta arco-íris, mostrando que filhos de um primeiro acasalamento entre irmãos, né, com coeficiente de endogamia de 0,25, tem aí uma perda de produção da ordem de 11% em relação a um grupo não endogâmico. E se você for uma geração adiante, né, e acasalar dois irmãos completos dessa geração aqui, então um coeficiente de endogamia de 50%, essa depressão endogâmica pode chegar a 30% no rendimento, no crescimento dos animais. Outra questão muito relevante em algumas áreas de produção do tambaqui é relacionada à produção de híbridos, né? Então, esses cruzamentos interespecíficos de tambaqui são largamente utilizados, principalmente na região centro-oeste e sudeste, e assim como os produtores não têm bons processos para acompanhar o pedigree de animais puros, eles também não têm bons processos para acompanhar o pedigree de animais híbridos, de animais derivados de cruzamentos interespecíficos, né? O comércio de germoplasma muitas vezes é feito em forma jovens, onde é mais difícil de você identificar esse híbrido visualmente. E um grande problema é que os híbridos interespecíficos são férteis, né? Podendo ter grande impacto na produção comercial e também nas populações selvagens, né? Então, quem já viu isso aqui, conhece isso aqui, não se surpreende, né? Mas para quem não conhece, né, esse aqui é um exemplar típico de tambaqui, um exemplar típico de pacu, e aqui exemplos de híbridos, né? Então, você tem um híbrido aqui que, né, para um não conhecedor profundo do assunto, pode considerar um pacu, e um outro aqui que tem, igualmente, muito parecido com um tambaqui puro, né? Há um certo questionamento por algumas pessoas no setor produtivo se esses híbridos de fato são férteis ou não. Aqui eu ofereço para vocês o trabalho da professora Laura Nakagi, na tese dela de doutorado de 96, mostrando que os testículos de animais híbridos, dos machos híbridos, produzem espermatozoides viáveis e que as fêmeas também possuem desenvolvimento dos ovários e formação de ovócitos. É um trabalho muito bem conduzido, mostrando que, de fato, esses animais, esses híbridos são, de fato, férteis, né? E, né, hoje em dia, com comércio eletrônico, essas coisas, você pode comprar alevinos na internet até, né? Então, é impossível distinguir os híbridos dos puros nessa fase inicial da vida, né? Já existem métodos moleculares para diagnóstico,
desenvolvidos há muito tempo, trabalho do professor Fábio Porto Foreste, já de algum tempo, e havia um questionamento em relação a, de fato, quantos marcadores são necessários para você poder ter um teste diagnóstico eficaz, com alta acurácia para a detecção de híbridos. Nós trabalhamos esse problema estatístico e numa publicação que saiu esse ano, em 2020, na GMB, onde nós mostramos quantos marcadores de fato são necessários para você ter para você ter acurácia em testes diagnósticos, dependendo do nível de contaminação que você está esperando, né? Então, aqui, numa geração de reto cruzamento 1, onde você tem 25% de contaminação com uma espécie indesejada, você precisa de pelo menos 7 marcadores informativos para ter uma taxa de erro de 1%, né? E considerando o tempo que esses reprodutores, que o setor está funcionando, que o germoplasma está lá no setor, há possibilidade de você ter animais até em reto cruzamento 4 já no setor produtivo, né? Onde você precisaria, aí, você teria 3% de contaminação e precisaria aí coisa da ordem de 70 marcadores para poder ter um alfa de 1%, né? Então, definitivamente, esse trabalho nosso mostra que testes diagnósticos baseados em 1 ou 2 marcadores não são suficientes para ter para produzir diagnósticos com confiança necessária. Então, nós trabalhamos para abarcar esses 2 problemas, desenvolver ferramentas para a determinação do nível de parentesco, análise de parentesco e também para teste diagnóstico de híbrido, né? Para isso, nós precisamos trabalhar já há algum tempo para gerar informações básicas para fazer o desenvolvimento dessas ferramentas, né? Então, nós trabalhamos para ter um genoma referência do tambaqui, nós sequenciamos o genoma do tambaqui e também ressequenciamos genomas de conjuntos de amostras de tambaqui, pacu e pirapitinga para descobrir SNPs, né? Esse foi um trabalho que foi efetuado sob liderança nossa aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com a contribuição dos colegas da Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas e os colegas da Embrapa Informática na Agricultura em Campinas, no CNPq. Então, nós iniciamos o trabalho a partir de uma amostragem extensa de tambaqui, pacu e caranha, feito pelo colega Eduardo Varela, do CNPasa. Fizemos análise dessas amostras utilizando os marcadores que já estavam na literatura na época. Esse trabalho foi feito já há alguns anos. Então, nós analisamos todas as amostras com o método diagnóstico que já existia, para excluir eventualmente os híbridos. Fizemos o sequenciamento, né? Então esse trabalho nós já apresentamos em congresso e ele se encontra nas bases de dados de propriedade da Embrapa, ele não é publicamente disponível, mas nós já colaboramos com vários grupos do Brasil que precisavam ter informações, então, na base de colaboração, nós podemos fornecer informações críticas extraídas desse genoma referência que nós geramos para a execução de outros trabalhos. Para a identificação e mineração de SNPs, para essa plateia, né, todo mundo sabe o que é um SNP, é esse nível de variação mais simples que existe no genoma. Existem milhões de SNPs espalhados pelo genoma e já há algum tempo nós temos ótimas tecnologias para identificar e para genotipar SNPs com alta acurácia, baixo custo e alta processibilidade, né? Essa é uma tendência que vem sendo seguida, foi iniciada o uso desse tipo de marcador com bovinos, suínos, aves e na aquicultura também, né? Você já tem aí as ferramentas para o salmão, para a tilápia, para
o catfish, o bagre americano, o catfish e até o bacalhau já. Então, para os que não sabem como esse trabalho é feito, se você, a partir do momento que você tem um genoma referência, você faz ressequenciamento de conjuntos, de pools, de amostras da espécie, mapeia esses reads que foram gerados com ou sem redução de complexidade, no nosso caso nós usamos redução de complexidade, mapeia eles no genoma e usa essas sequências que estão mapeadas para identificar os SNPs e ter uma estimativa, inclusive, da frequência alélica, né, dos dois alelos no genoma da espécie. Né? Com esse trabalho aqui, que foi liderado, capitaneado, digamos assim, pelo nosso colega Michel Yamaguchi, do CNPq, em Campinas, nós identificamos aí coisa da ordem de 2,4 milhões de SNPs no genoma do tambaqui. Tudo isso foi feito num projeto já encerrado, que eu liderei, um projeto em rede, a Rede Genômica Animal, que foi conduzida aí entre 2013 e 2016, e já é finalizado. A partir dessa informação, nós estamos agora transformando essas informações básicas em tecnologia, em ferramentas aplicadas, num outro projeto, financiado pelo BNDES, também pela Secretaria de Pesca e Aquicultura do MAPA, via CNPq, que está fomentando o desenvolvimento dessas ferramentas genômicas, né, do Tamba Plus. Então, na nossa estratégia de ação aqui, nós mineramos aquelas bases de dados para gerar os primeiros ensaios, que nós chamamos de protótipo, para testar nossas amostras referência em 2018. A partir do ano passado, 2019, nós já tínhamos versões 1.0 e nós fizemos testes de validação dessa versão 1.0 com amostras num número restrito de produtores, né? Isso foi feito com um número reduzido de produtores, entre 5 e 10. A partir de setembro do ano passado, de 2019, nós trouxemos essa tecnologia a público e começamos a ofertar para um grupo maior de produtores, e temos como meta, até 2022, ter versões melhoradas dessa tecnologia, versões 2.0 para a entrega final do projeto BRSA. Então, olhando aqui para os objetivos do trabalho, né? Então, nosso foco era desenvolver uma ferramenta avançada, prática, eficaz para análise de parentesco, identificação individual e, eventualmente, fazer teste de paternidade. Né? Então, a gente partiu daquela base de dados extensa, selecionamos aí 2.000 candidatos com mais de 50x de cobertura, MAF, né, frequência alélica próxima de 0,5, e aplicamos outros filtros de distância, escolhendo marcadores que não estavam em regiões codificadoras. Testamos as nossas amostras referência com esses marcadores minerados. Como eu disse, amostras aí de 6 produtores, né, 48 amostras do produtor, num processo todo regulamentado, com documentação, assinatura de acordo de transferência de material e uma relação de sigilo com esses produtores, uma relação mútua de sigilo com eles. E a partir desses testes, nós vimos que a ferramenta estava pronta para ser disponibilizada para o setor. Nós fizemos isso, temos feito isso a partir de processos de prestação de serviço que a Embrapa faz com os produtores. Nós já testamos aí mais de 1.500 amostras de 15 produtores de 6 estados diferentes do Brasil, né, das áreas de produção.
Então, como é que é feito esse processo? Né? O produtor tem que introduzir um chip eletrônico no animal para poder marcar ele individualmente, coleta aí um fragmento de nadadeira de meio centímetro quadrado, envia para a gente poder processar esse material, extrair DNA, gerar os dados e processar esses dados e gerar relatórios, né? Nós temos uma ampla infraestrutura para poder fazer isso, de laboratório, né, com equipamentos e tudo bem organizado para poder fazer isso rapidamente. Nós estamos utilizando essa plataforma com tecnologia Fluidigm para gerar os dados, considerando o Tambaplus parentesco, né, esse conjunto de SNPs para fazer análise de parentesco. Nós já temos um painel com 80 marcadores de SNPs validados já para essa análise de paternidade e de parentesco, que atendem, né, os filtros de taxa de genotipagem, equilíbrio Heinz-Weinberg, frequência alélica, e que geram estimativas de parentesco com erro padrão médio de 5%, né, que para aplicação aqui é perfeitamente adequado, né? Então, aqui são exemplos de diferentes marcadores e animais homozigotos, heterozigotos e homozigotos para os outros alelos. Você vê que, né, com alta confiança e processividade. Né, quando a gente transforma aqueles dados, sai um tabelão, né, nas colunas a gente tem os marcadores, nas linhas os indivíduos, e é só um tabelão de genótipo. A gente usa essa informação para fazer estimativa de parentesco, né, isso é feito com base na relação genética entre indivíduos, né, para os que não sabem, não entendem como isso funciona, é baseado nessa lógica que cada parental transmite 50% do seu DNA para a progênie, né? Então a gente considera uma relação de parentesco de 50%, de meio, né? E você vê a relação de parentesco entre meio-irmãos, a relação esperada é meio ao quadrado, então é 1/4, e de irmãos completos é 50% também, e você pode fazer esses cálculos para qualquer relação de parentesco. Após a análise de dados, a gente gera essa matriz de parentesco entre todos os indivíduos analisados, dando um zoom naquela figura anterior, né? Nós temos um exemplo aqui, o animal 154 tem uma relação de parentesco de 50% com 155. Ou eles são irmãos completos, ou eles são pai e filho, né? Um outro exemplo interessante aqui, você vê uma relação de parentesco de 100% do 153 com o 159, ou seja, é ele mesmo. Isso aqui foi algum erro de amostragem, esse animal foi amostrado 2 vezes com números diferentes, e com a nossa análise a gente mostra isso claramente, né? Aqui um exemplo de um animal que tem 65% de relação parentesco com outro animal. Como é possível isso, né? Eles provavelmente já são fruto, são irmãos produtos de um acasalamento endogâmico, né? E você vê aqui, isso aqui representa o conjunto de matrizes de um produtor, onde você tem aí um animal que não tem parentesco nenhum, com grande parte aqui dos outros animais, mas a gente vê bastante coisa em vermelho aqui, né? Em vermelho a gente tem qualquer coisa acima de 20%, em amarelo entre 10% e 20%, e em azul, em verde, desculpe, qualquer coisa abaixo de 10%. Né, se a gente pega aquela informação e roda uma análise de network, é isso que a gente obtém. Então você vê que realmente assim, você tem grandes conjuntos de animais relacionados, que são aparentados, né? Uma dessas propriedades aqui, na verdade, você tem 4 grandes famílias,
Esse aqui são aqueles dois animais que são iguais e alguns animais que não têm relação nenhuma de parentesco com eles, né? Então, 36 peixes, 4 famílias e 4 peixes sem nenhum parentesco, né? Se a gente faz uma análise de componentes principais, de PCA, com esses dados, esse aqui é um exemplo de uma outra piscicultura, né? Você tem 300 e tantos animais nessa piscicultura, e a gente mostrou para o produtor que, na verdade, esses animais estão todos agrupados em 4 grandes famílias, né? Então, vocês começam a entender a dinâmica e os eventuais problemas, né, que os produtores já estão observando, já estão tendo sem necessariamente ter a consciência de que isso está acontecendo, né? Esse aqui é um exemplo da análise de pureza específica, né? Então, eu separei aqui, branco são alelos de tambaqui, vermelho marca os alelos de pacu ou pirapitinga. Então, em branco aqui, a gente tem um conjunto de animais, de tambaquis que são puros, preto são genótipos que foram excluídos por falta de qualidade, né? A gente não usa essa informação, mas você vê aqui que claramente esses animais são puros, são tambaqui puros, sem contaminação. Aqui em vermelho são pirapitingas, também puras, sem contaminação. Nessa faixa aqui, você vê que tem vermelho, amarelo, são animais híbridos, sabidamente híbridos. E aqui nós temos um exemplo de um tambaqui que é heterozigoto para o alelo de pirapitinga em três marcadores. Ele possui aí, nas contas, 12% de contaminação, né? Depois que a gente repassou isso para o produtor, ele descartou esse animal, né? E também, nesse plantel de pirapitingas, nós tínhamos animais com contaminação de tambaqui, que também foram descartados. Nós também temos feito assim, um trabalho extenso de fazer análise econômica, né, do custo-benefício da adoção de uma tecnologia como essa, né? Muitas vezes, quando você faz esse tipo de coisa e mostra para o setor produtivo, ele não enxerga necessariamente o que ele pode deixar de perder ou ganhar. Então, a gente tem feito isso, tem mostrado isso explicitamente, né? Então, lembrando todo mundo, né, a perda de 25% dos alevinos na fase de alevinagem, e esse é o impacto que tem. Vou mostrar aqui para vocês. Esse trabalho foi feito junto com o colega Manuel Pedrosa, do CNPq, que é economista, e juntando aí o nosso expertise, nós produzimos essa análise. Então, se a gente considerar assim, que entre o estágio de larva e o estágio de alevino, você tem uma taxa de sobrevivência média de 80%, a gente calcula que o custo operacional efetivo da produção de um milheiro, essa é a unidade de venda, né, de 1.000 alevinos, é de R$90. E esse milheiro de alevinos ele é vendido no mercado por R$150, em média. Então, o produtor aí tem uma margem bruta da ordem de R$60 ou 40%, né, do custo. Se a gente considerar uma taxa de mortalidade de 25% adicional ao que já é observado, essa taxa de sobrevivência não vai ser 80%, vai ser 60%, né? Isso eleva o custo operacional dele, que é fixo, né? O custo operacional é fixo, então ele vai dividir aquele custo operacional por um número de milheiros menor, né, de vendidos. Então, o custo operacional salta para 112, a margem bruta dele cai para R$37, né? Ou seja, apenas 25% é a margem dele, né? Então, é uma diferença de R$22,50 por milheiro. Se você consegue eliminar esse problema, você tem um ganho de 60% na margem bruta,
né? E isso é bastante significativo para os produtores de alevinos. Nós simulamos, né, o que seria o que esse tipo de perda, a consequência desse tipo de perda numa piscicultura média, né? Então, vamos considerar aí 100 reprodutores e ao invés de você ter uma amostragem aleatória de animais, que na verdade que eles estejam organizados em 6 famílias, né? O produtor tem 6 famílias de irmãos completos que ele não sabe, ele desconhece, e, portanto ele faz acasalamentos aleatórios. A probabilidade de ele acasalar 2 irmãos completos é 17%. Se ele faz 20 reproduções por ano, 3 reproduções vão ser, espera-se que sejam entre irmãos completos. Ou seja, ele vai ter uma perda aí esperada de 132 milheiros. Ele vai deixar de produzir 132 milheiros por causa desse problema, né? Se você considerar o valor aí de R$150 por milheiro, isso gera uma perda para ele de 19.800, quase R$20.000. E quanto custa fazer essa análise, né? Você vê, hoje em dia, com um dólar referência a 5, na nossa prestação de serviço a gente consegue testar um indivíduo por R$75, né? Para testar esse plantel de 100 reprodutores, custa R$7.500. E o produtor, ele usa esses reprodutores por pelo menos 3 anos. No mínimo 3 anos. Então, né, o produtor gasta R$7.500 para fazer essa análise de parentesco do plantel dele todo, deixa de perder R$20.000 por ano, né? Em 1/3 de um ano, ele já paga as análises e depois, por mais 2 anos e meio, ele deixa de ter essa perda, né? Uma relação de custo-benefício bastante razoável. Como eu disse anteriormente, os animais que não morrem na fase da alevinagem têm problemas de crescimento, né? Então, a gente fez uma simulação por milheiro, né? Se você considerar uma taxa de sobrevivência dos alevinos de 80%, um peso à despesca de 2 quilos, preço por quilo vivo na despesca de R$5,50, você espera despescar 1.600 quilos por milheiro, e ter um faturamento aí de 8.800. Se você perde 10% disso, né, o produtor só vai faturar R$7.900. Então, ele tem uma perda aí de R$880 por milheiro. Isso, assim, é uma quantidade muito pequena de alevinos, né? Na verdade, essa conta normalmente é feita por hectare de lâmina d'água de viveiro, né? Existem produtores gigantescos com centenas de milhares de hectares, centenas de hectares de lâmina d'água. Então, você vê, em 1 hectare você espera produzir, em média, coisa de 9 toneladas, 9.000 quilos, e tem um faturamento bruto aí de R$49.500. Se você perde 10%, deixa de ganhar 10%, você tem aí R$44.000, então é uma perda de quase R$5.000 por hectare de lâmina d'água, né? Bastante significativo. A partir desses números, nós fizemos uma projeção nacional. Então, com base nos dados que nós temos aí de 1.600 matrizes analisadas, de vários produtores, tudo nós consideramos assim. No primeiro cenário, né, vamos considerar que 10% de todo o tambaqui do Brasil é produzido a partir de acasalamento entre irmãos. Um segundo cenário, 20%, e num terceiro cenário mais pessimista, de 30%. Então, nós computamos o que seriam as perdas na fase da alevinagem e na fase de engorda para cada um desses cenários e temos aí umas estimativas das perdas totais, né? Então, é qualquer coisa entre
6,6 milhões e 20 milhões, considerando o nível de produção médio dos últimos anos de 120 mil toneladas ano, né? Essa perda é proporcional à quantidade de produção, né? Então, considerando o nível de produção atual, é isso que a gente espera. Para poder estimar o gasto necessário para resolver esse problema para o setor todo, né, a gente considerou aí a produção total, estimamos quantos acasalamentos são necessários para gerar todo o tambaqui do Brasil. É uma espécie muito prolífica, então coisa da ordem aí de 500, 600 acasalamentos gera o tambaqui para o Brasil todo. Os produtores normalmente têm mais matrizes, pelo menos 3 vezes mais matrizes do que eles usam. Então, né, se a gente considerar que você precisa de 3.000 e tantas matrizes, para testar todo esse material e considerando os custos adicionais dos chips e tudo mais, dividido por 3 anos, né, porque o produtor amortiza esse investimento por pelo menos 3 anos, nós estamos falando de gastar coisa da ordem de R$100 mil para analisar todas as matrizes necessárias para produzir o tambaqui por um ano, né? Se a gente considera esse gasto e a economia com perdas, né, nos diferentes cenários, né, é uma relação de custo-benefício de R$65 para cada real investido, que varia entre 65, 130 e 195 reais para cada real investido, né? Ou seja, é uma relação de custo-benefício bastante boa, bastante positiva. Então, essa ferramenta que a gente desenvolveu, né? As aplicações mais óbvias, né? É essa organização do plantel para que o produtor faça acasalamentos dirigidos e evite acasalamentos entre irmãos. Faça isso tanto para a produção de alevinos como para a reposição do plantel. A ferramenta serve para a gente fazer análise de germoplasma destinada à comercialização, reposição de reprodutores. E como é uma ferramenta nova, nós dizemos assim, novos modelos de negócio, porque o setor ainda tem que pensar em como eles vão incorporar essas informações nas suas atividades econômicas e produtivas, né? Voltando aqui na nossa estratégia, a gente já está nessa fase de testar material de quem quiser, com uma perspectiva aí de ter uma versão melhorada das ferramentas até 2022, né? Você vê que a ferramenta está sendo adotada pelo setor produtivo. Nós, na nossa última contabilidade, aí já testamos material de 16 produtores, mais de 1.600 matrizes, e essa safra do ano, né, 2019, 2020, já está sendo produzida com essa tecnologia. Tem produtores que testaram o plantel inteiro e fizeram toda a sua safra já utilizando essa informação, e estão dando relatos assim muito positivos em relação à taxa de sobrevivência e crescimento desses animais, né, o que deixa a gente bastante feliz. Em seguida, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que trabalharam nesse projeto, né? Esse foi um projeto conduzido em equipe. Eu gostaria de reconhecer aí o trabalho da colega Patrícia Anella, que teve a atuação muito importante na fase de desenvolvimento e também agora na fase de prestação de serviço. O colega Michel Yamaguchi, que, como eu disse anteriormente, encabeçou aí todas as atividades de bioinformática. O colega Eduardo Varela também teve uma importância muito grande nessa fase de desenvolvimento. Todos os colegas aí do CNPTIA que de uma maneira ou outra contribuíram para a mineração dos dados, e do CNPASA também, que contribuíram.
não esquecendo, lógico, dos nossos alunos e estagiários que dão duro, né, para processar as amostras. Aí eu gostaria de mencionar principalmente o Noeliton, que faz um trabalho muito bom e nos ajuda nesse trabalho. Gostaria de agradecer nossos financiadores, né? Então, a Embrapa, o BNDES, a Secretaria da SAP, da Agricultura e Pesca do MAPA, via CNPq, e também da FAPDF. Nós temos aqui em Brasília recurso da FAPDF no laboratório para compra de equipamentos, tudo que nos ajuda bastante também. Né? Gostaria de agradecer aos nossos gestores aí, durante as diferentes fases de execução desse projeto. Aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, nossos chefes passados, Mauro, Tassiana, Frazão, Cabral e Marília Bulli também. Na Pesca e Agricultura, o Eric Rutledge, o Alexandre Freitas, Carlos Magno. Na Informática e Agricultura, o Kleber, a Silvia e o Stanley. E também a Fundação Eliseu Alves, que faz a gestão dos recursos. Eu gostaria muito de mencionar os produtores que vêm trabalhando conosco, nominalmente. Eu não posso fazer isso, porque nós temos isso, inclusive, é uma cláusula contratual de sigilo com eles, mas todo mundo que contribuiu sabe quem é, e eu deixo aí nosso agradecimento pela confiança no nosso trabalho enfim. Com isso, eu encerro minha apresentação. Agradeço imensamente a atenção de todos e deixo aí meu e-mail de contato para o que for necessário. Muito obrigado.